Aonde existe pelo menos um ponto de luz, existe possibilidade de mudança. Aonde existe uma pessoa que crê, uma pessoa que luta, uma pessoa que acredita, uma pessoa que se posiciona, é possível você sair das tempestades mais terríveis e desafiadoras. Vamos lá, o título da mensagem de hoje é: agora as coisas vão melhorar. Olha para a pessoa que estiver ao seu lado ou mais próxima a você e faça essa declaração de fé sobre a vida dela. Diga isso: agora as coisas vão melhorar para você. A mudança de resultado, ela é lenta, mas a nossa mudança de posicionamento, ela precisa ser rápida. Mudanças geram mudanças. Ninguém jamais permaneceu o mesmo e ao mesmo tempo passou para um nível superior. É impossível melhorar sem fazer mudanças. Mudanças são necessárias, essenciais, cruciais para que uma mudança no cenário da nossa vida aconteça. A palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo 3, diz que se o homem se queixa de algo, ele precisa se queixar das suas próprias escolhas. Ageu, por sua vez, diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. É muito fácil o nosso posicionamento ser o mesmo de um rei chamado Acabe, que tratou Elias como sendo o causador da crise naquele momento, que foi o período de seca, o período onde não tinham chuvas, mas na verdade, o causador de todo aquele contexto era Acabe e toda a sua família. Diga isso comigo, por favor: assumir a responsabilidade. Todas as vezes que você afasta a responsabilidade, você também vai estar afastando a possibilidade de gerar mudanças. Quando você tenta distanciar a responsabilidade de você, automaticamente você também estará distanciando de você a possibilidade de gerar mudanças em todas as áreas da sua vida. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos é pelo simples fato de não ouvirmos as vozes certas. Está escrito que existem muitas vozes neste mundo, e nenhuma delas sem sentido. Todas têm um propósito, seja ele bom ou seja ele mau. Constantemente essas vozes vão falar aos nossos ouvidos, à nossa consciência, ao nosso coração, e aquelas vozes que nós dermos ouvidos, elas irão definir como serão os nossos próximos dias, como será o nosso futuro. Atos 27, a partir do versículo 9. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. A palavra do Senhor fala muito sobre a necessidade de nós respeitarmos o tempo. Viver fora do tempo é viver dores de cabeça constantes.
Nós abrimos essa leitura dizendo: havíamos perdido muito tempo. Existem posicionamentos que não são errados, porém, pelo simples fato de serem realizados fora de hora, acabam se transformando num grande problema nas nossas vidas. Não basta simplesmente a atitude certa, é necessário a hora certa. Porque quando nós falamos do tempo certo, da hora certa, nós estamos falando de um momento que literalmente nós temos um favor sobrenatural para realizarmos algumas coisas. Portas. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Portas. O que as portas fazem? Elas se abrem e elas se fecham. Um sinônimo para a palavra porta, eu poderia dizer que é a palavra oportunidade. Oportunidades são portas que têm o poder para mudar a nossa condição, o nosso estado atual. Porém, tem muitos que ainda não conseguiram compreender que assim como uma porta se abre, ela também se fecha. Consequentemente, todo portal de oportunidades vem com uma contagem regressiva. E se eu não respeito o tempo, se eu não respeito aquele momento, muitas vezes eu posso querer ir, porém fora de hora. Se é fora de hora, eu não tenho o favor, a graça que é necessário, e aquilo que poderia ser simples, fácil, rápido, acaba se transformando num momento extremamente turbulento na minha vida. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Perceba que antes deles tomarem a decisão de navegar naquele período, naquele tempo, eles foram alertados. Paulo falou com eles. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Paulo, pelo seu incrível discernimento e experiência, alertou aqueles homens do que estava por vir. Constantemente, o Senhor nos alerta por intermédio da sua palavra, por intermédio de sonhos, por intermédio de terceiros, de pessoas, até mesmo por intermédio da nossa consciência, dos efeitos colaterais que determinadas escolhas vão promover em nossas vidas. Mas sabe qual que é o grande mal do homem? Sabe qual que é o grande mal do ser humano? Nós, infelizmente, adoramos pagar para ver algumas coisas. Existem preços que nós vamos pagar? Sim. Mas existem preços que não valem a pena ser pagos. Existem preços que não valem a pena nem um centavo sequer, nem um minuto de dedicação, de esforço, de energia, porque existem preços que mais trazem dores de cabeça do que qualquer outra coisa. Provérbios 13:13 diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem o segue será recompensado. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Ignorar, mais forte, diga isso, ignorar os alertas não nos isenta das consequências. Quem aqui gosta de andar um pouquinho mais chutado? Na rodovia, no dia a dia? É curioso, não vou dizer que é uma regra absoluta, mas em sua grande maioria, antes de você passar por um radar, vai ter uma placa alertando, 50 por hora, 40 por hora, ou dependendo do lugar por onde você estiver passando, vai estar escrito no chão, devagar, reduza a velocidade. Ignorar esses alertas, ignorar esses avisos,
não nos isenta de ter que pagar a multa caso nós venhamos passar por esses radares acima da velocidade. É muito comum as pessoas dizerem que é inteligente aprender com os nossos próprios erros. Mas eu diria que é extremamente sábio aprender antes de errar. Em outras palavras, não ignorar os alertas, os conselhos, as orientações, não ignorar a voz de Deus. No versículo 11 diz assim: mas o oficial encarregado dos prisioneiros, vamos juntos, diga isso comigo por favor, deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Perceba que quando Paulo estava fazendo as observações, dando as orientações, existiam outras vozes chegando até o capitão, aos líderes responsáveis daquele navio. No mínimo, sempre existirão pelo menos duas vozes diante de nós, sempre. A voz do homem natural, a voz, por exemplo, dos especialistas, e até mesmo a voz do maligno. Tudo isso de um lado. E a voz do maligno nos dando força para fazer aquilo que é errado. Do outro lado, nós sempre teremos a voz de Deus que chega por intermédio dos seus instrumentos. No livro de Jó tem uma passagem que diz assim: o tempo todo o Senhor fala, mesmo que o homem não entenda. O tempo todo o Senhor alerta, mesmo que o homem não entenda. O tempo todo o Senhor está falando, mesmo que o homem não preste atenção. O grande mal é que muitas vezes nós ignoramos e passamos por cima de algumas coisas que nós não deveríamos passar, nós não deveríamos ignorar. Até porque eu posso ignorar avisos, mas não tem como eu ignorar as consequências, muito pelo contrário. Quando elas chegam, quando as dificuldades elas se levantam, quando começamos a viver o período de tempestades, por mais que nós tentamos muitas vezes ignorar aquele contexto, acaba se tornando impossível ignorar, porque gera dor, gera aflição, gera ansiedade, geram vários e vários prejuízos. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Esse é o engano de muitos. Nem sempre a tempestade ela aparece de cara. Muitas vezes o que termina como sendo uma grande tempestade começou como sendo uma brisa muito suave. E por nós acreditarmos em mentiras, nós acreditamos que essa brisa suave, esses pequenos sinais, esses pequenos avisos, não vão dar em absolutamente nada. Na Viva, diz assim: pareceu um dia perfeito para a viagem. Nem tudo aquilo que parece de fato é. Por isso nós precisamos de algo que nós chamamos de discernimento. Nós precisamos ter a iniciativa para entender o que o momento pede, o que o Senhor está pedindo, qual deve ser o meu posicionamento a partir de agora, quais deverão ser as minhas escolhas a partir deste momento. No 14 diz assim, vamos juntos por favor, diga isso comigo, mas o tempo, o que está escrito na sequência? Sabe aquela expressão, de uma hora para outra minha vida virou de ponta cabeça? Quem já viveu essa experiência? Levanta as mãos por favor. Eu diria que não foi de uma hora para outra. O Senhor tentou avisar. O Senhor tentou alertar. Você sabia que até sensações internas, falta de paz, por exemplo, pode ser um aviso da parte do Senhor?
já nos alertando que aquele caminho não é o caminho certo? Você sabia que às vezes tem coisas que você começa a sentir que você não tem muita clareza do que é, mas muitas vezes é o Senhor alertando o nosso espírito, e por intermédio desse alerta Ele já está nos direcionando a termos um determinado posicionamento? Eu adoraria dizer que todas as coisas acontecem sem um aviso prévio, mas na verdade eu me arrisco a dizer que grande parte das coisas nós somos alertados, nós somos avisados, nós somos alertados a respeito das consequências de fazermos determinadas escolhas. Nós somos alertados a respeito das tempestades que estão por vir, do que vai acontecer se eu estiver diante de determinadas companhias, o que vai acontecer se eu esfriar na fé, o que vai acontecer se eu deixar de fazer aquilo que eu fazia de bom, de extraordinário. Nós somos alertados, mas como eu disse há poucos minutos, muitas vezes pagamos para ver. Eu estou olhando aqui para o Guilherme, e eu me lembro de um atendimento que ele fez com uma pessoa, há muitos anos atrás, há muitos bons anos atrás, e eu me lembro de uma pessoa vir pedir um determinado conselho a ele, e ele foi muito claro, ele disse: eu acredito que o caminho certo a seguir é dessa forma, é desse jeito. A pessoa, depois de muitos anos, ela veio dizer a ele que ela se sentiu extremamente ofendida com aquele conselho que ele tinha dado, porque de alguma forma ela entendeu que ele estava colocando ela numa posição mais baixa, mas na verdade eu entendo que era o próprio Espírito alertando do que poderia acontecer. Mas dito e feito, conselho ignorado, direção ignorada, consequências catastróficas. Essa pessoa, depois de alguns anos, ela começou a viver as consequências daquilo que ele tinha feito alerta lá atrás. E, infelizmente, isso não é um caso único, exclusivo, específico. Isso acaba se repetindo mais do que o normal. Quando é feito orientações a respeito da importância de tratar o cônjuge de uma determinada forma, de cuidar dos filhos, gastar tempo com os filhos, dia após dia, quando nos é alertado a respeito de cuidar da nossa saúde, talvez naquele início não tenha indícios de uma tempestade ou de um problema iminente, mas só porque a tempestade não chegou agora, não quer dizer que ela não vai chegar amanhã. Esses homens começaram a passar por um período de turbulência pelo simples fato de não terem dado ouvidos ao que Paulo tinha dito a eles. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, vamos juntos, diga isso comigo, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Eles lutaram contra a tempestade e desistiram, deixaram que o barco fosse levado pela tempestade. Na prática, isso acontece muito. Fazemos as escolhas erradas, as tempestades chegam, tentamos até lutar com elas, mas no final muitos acabam desistindo e deixando o barco à deriva. Uma pessoa que acredita é uma pessoa que luta, uma pessoa que luta é uma pessoa que vence. Se você não luta, a vitória se torna impossível. Quem aqui se arrepende de algumas escolhas, ou de muitas escolhas? Levanta as mãos, por favor. Todos nós. Mas vamos lá. Está escolhido. Eu já fiz a escolha. Eu pisei na bola. Eu assumo, eu me precipitei. Eu assumo, eu fui imaturo. Faltou sensatez, sabedoria da minha parte. Mas uma vez que eu já escolhi, eu não tenho outra opção senão lutar para corrigir.
Eu não tenho outra opção senão lutar contra aquela realidade. É que eu estou em cima do altar. Mas sabe aquela expressão, já tinha sido feita? Querido, você só tem uma opção, limpar. Não é nada inteligente deixar aquilo lá fedendo. Não é nada inteligente eu deixar o barco à deriva. Até porque o contexto por si só, ele já pode promover grandes prejuízos. Quando você não luta, os prejuízos serão sempre maiores. Pelo simples fato de estarmos inseridos em determinados contextos, nós já podemos sofrer algumas perdas. Mas tenham isso gravado no seu coração. Todas as vezes que você não lutar, os prejuízos, as perdas serão infinitamente maiores. No versículo 18 diz assim: no dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. Aqui nós podemos observar duas coisas. Primeiro, os prejuízos de uma escolha errada e o fato de que a tempestade só piorava. Quando nós falamos de escolhas, uma escolha não é somente uma escolha. O que eu escolho hoje impacta diretamente naquilo que eu vou viver ou receber no dia de amanhã. Se lembram da nação de Israel? Quando eles estavam prestes a tomar posse da sua terra chamada prometida, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, uma terra de fartura, uma terra extraordinária. Antes deles começarem o processo de conquista, foram enviados 12 espias. Dos 12, 10 tiveram um posicionamento incrédulo. E a incredulidade dos 10 acabou influenciando diretamente a incredulidade de todos os demais. Por conta desse posicionamento incrédulo, porque durante aquele período em que eles espiaram a terra, durante 40 dias, existe um texto que diz assim: como consequência, para cada um dia de incredulidade, vocês viverão um ano de consequência. 40 dias, quanto tempo no deserto? 40 anos. Dependendo da escolha que eu faço, pode me custar dias, semanas, meses, talvez anos para consertar algumas coisas. Por isso é extremamente importante manter um alto nível de equilíbrio emocional. Eu cresci ouvindo dos meus pais o seguinte: nunca tome uma decisão quando você estiver alegre demais ou quando você estiver triste demais, porque você vai fazer besteira. E eu preciso manter um nível elevado de comunicação com o Senhor, porque o Senhor fala, Ele alerta. Muitas vezes nós não queremos ouvir. Muitas vezes nós tentamos nos convencer de que Ele não está falando nada, mas Ele fala. E Ele fala por amor. Ele fala porque a perspectiva dele é a perspectiva em que Ele consegue enxergar todos os possíveis cenários. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele sabe o que vai acontecer agora, daqui 1 minuto, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, somente Ele tem o conhecimento sobre a eternidade, e por isso Ele alerta os seus, por isso o tempo todo Ele se comunica conosco. Eu diria que uma das maiores bênçãos na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é essa possibilidade de ter um Deus grande o tempo todo, nos conduzindo, nos dirigindo em todos os nossos caminhos. De tempos em tempos, ou se não todo dia, nós temos como hábito de orar pedindo que o Senhor nos livre das armadilhas do maligno, das ciladas, dos preparos, de tudo aquilo que possa ser pedra de tropeço, pedra de atrapalho. Mas nós também precisamos orar para que o Senhor nos livre de nós mesmos.
Porque tão ruim quanto ter a nossa vida nas mãos do diabo é ter a nossa vida sendo dirigida por nós mesmos. A palavra do Senhor diz que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Ai de nós se nós fizéssemos tudo aquilo que nós temos vontade. Eu pesaria uns 250 quilos. Teria feito besteira até não querer mais. Andaria 250, 280 por hora na rodovia. Teria feito tantas e tantas coisas. Por isso, o Senhor tem que nos guardar, não simplesmente do maligno. Ele tem que nos guardar de nós mesmos. Sinceramente, eu acredito que uma das maiores penitências que o Senhor poderia dar ao homem é dizer: a partir de agora é você consigo mesmo. Eu não faço nada, eu não falo nada. Um homem entregue às suas próprias vontades é um homem entregue à própria destruição. Um homem entregue aos seus próprios achismos e desejos é um homem entregue à sua própria destruição. Quando eles saíram com o barco, eles saíram com o barco carregado de coisas. Porém, aquela viagem não era para ter acontecido naquele momento. Porque aconteceu no momento errado, eles perderam coisas que possivelmente eram preciosas e importantes por conta daquela tempestade, por conta daquela escolha precipitada. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e a jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos e muitos dias, escondendo, vamos juntos, diga isso comigo por favor, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Eu diria que nesse contexto eles não conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel. Quem aqui já andou de barco? Já pegou uma tempestade num barco? De carro vocês já pegaram. Já presenciaram aquela chuva tão agressiva, tão forte, que você teve que reduzir assim drasticamente a velocidade, porque você não conseguia enxergar quase que um palmo diante de você? Eu imagino que o contexto desses homens não estava diferente. Eles não conseguiam ver o menor que fosse um sinalzinho de luz. Estrelas, sol, lua, não conseguiam enxergar absolutamente nada. Olha o quanto uma escolha precipitada pode nos custar caro. Eles se pegaram num ponto onde eles chegaram a perder a esperança. Dependendo do contexto, você acredita que você não vai conseguir sobreviver a ele. Tem pessoas que acreditam que a empresa não vai sobreviver. Tem pessoas que acreditam que o casamento não vai sobreviver. Tem pessoas que acreditam que depois dessa não dá, eu vou perder tudo. Imagine um estado de aflição. Gente, eu não sei você, eu sou uma pessoa extremamente tranquila para dirigir. De uma forma geral, eu me considero uma pessoa extremamente equilibrada. Mas quando nós pegamos processos como esse, de chuvas intensas, você fica um pouco tenso. A sensação que dá é que quando você está segurando no volante, o teu corpo está inteiro contraído. Você está segurando muito alerta. E esse estado de aflição não é saudável para nós. Esse estado de preocupação, consequente de escolhas terríveis, não é bom para nós. Muito pelo contrário. Você acorda mal, você vive o dia mal, você dorme mal, você dorme angustiado, existem coisas que você não consegue se concentrar totalmente porque a tua cabeça está na tempestade. Você não consegue colocar as mãos para fazer determinadas coisas com excelência porque existe algo que te preocupa de uma forma extraordinária. Existem batalhas que nós acreditamos que nós não vamos conseguir sobreviver, e isso mexe conosco. Isso nos rouba a paz. Isso mexe com o equilíbrio emocional. Muitas vezes, essa ansiedade, essa preocupação,
reflete com alterações físicas. Começa a aparecer manchas, você percebe uma queda de cabelo, você começa a se sentir um pouco mal, é ânsia de vômito, é tontura, é aquele mal-estar, por conta de aflição, por conta de preocupação. Fazia tempo que ninguém comia. Aqui, ó, olha como interfere diretamente. Quem já deixou de comer por conta de uma preocupação muito grande? Levanta as mãos, por favor. Normalmente, as necessidades básicas e essenciais são as primeiras coisas a serem afetadas por esse momento de dor. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. Se esse texto tivesse escrito por mim, a colocação que eu faria é: eu te avisei. Eu avisei. E tem que ter a quebradinha de cabeça, né? Eu te avisei. Eu falei para você não seguir dessa forma. Eu alertei. E não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Olha o que o salmista diz no Salmo 81. Ó, meu povo, ouça as minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse! Quem dera Israel andasse nos meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. O sofrimento do povo de Israel, cada derrota, cada humilhação, todo tipo de prejuízo, nada disso fazia parte do que o Senhor tinha preparado para eles. Quando você pega principalmente lá no período dos juízes, lá eles sofreram consequências de 7 anos, de 8 anos, de 18 anos, de 20 anos. Não era para eles terem vivido aquele contexto, muito pelo contrário. Sabe o que era para ter acontecido? O que Josué conquistou era para ter sido dado manutenção. Josué conquistou a terra, um período de paz, tinha vencido todos os inimigos, e durante toda a vida de Josué, todos os homens e mulheres que estavam diante da liderança dele buscaram a Deus. Isso era para ter se perpetuado. Porém, quando eles não deram ouvidos, as crises começaram, as perdas começaram. Atos 27, 22 diz assim: mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Mais ou menos assim, ó. Ufa! Eu achei que a parte boa da mensagem não ia chegar. Eu achei que a parte libertadora da mensagem não ia chegar. Deus, em tua infinita misericórdia, tua infinita bondade, Ele reconhece as nossas falhas. Ele tem consciência daquilo que fazemos, falamos, agimos, de como nos portamos, e mesmo assim, Ele estende as mãos para nos salvar. Mesmo assim, Ele nos tira de um contexto terrível. Na mensagem diz assim: poderíamos ter evitado essa provação, mas olha que colocação interessante. Mas não há como desistir agora. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Mas não há como desistir agora. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: você não pode desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Levante a sua voz ao mundo espiritual e diga isso: de agora em diante as coisas vão melhorar. De novo, diga isso mais uma vez: de agora em diante as coisas vão melhorar. Creia nisso. Nós nos colocamos em muitos buracos, é verdade.
Nós fazemos escolhas muito precipitadas, é verdade. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Existe um texto na Bíblia que eu amo, que diz: se Ele não negou o seu filho, o seu único filho, por amor a vocês, Ele vai negar as demais coisas? De maneira alguma. Deus salva, Deus livra, Deus liberta. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Olha por que é tão importante você ser um Paulo ou ter um Paulo dentro do barco. Eles não estavam sendo salvos porque eles tinham que ser salvos. Eles estavam sendo salvos porque existia um Paulo dentro do barco. O Paulo representava uma pessoa que vivia com um propósito. Um homem que temia o Senhor. Um homem de oração. Um homem que tinha prazer em viver a vida subordinado à vontade do Senhor. Então, se você não é um Paulo, você precisa se transformar num Paulo. Se você não tem um Paulo, corra atrás, vai para perto de um Paulo. Mas você não pode viver uma vida sem ter um Paulo dentro da tua casa, dentro da tua empresa, porque hoje fica muito claro, diante daquilo que chega até nós, que tem muitas empresas, famílias, existem muitos contextos que não sobrevivem, não resistem, porque falta um Paulo lá dentro. Alguém que acredita, alguém que combate o bom combate, alguém que tem o espírito finalizador, que termine a corrida, alguém que não está buscando simplesmente vaidades, mas entender quais são os propósitos do Senhor e se inserir dentro dos propósitos do Senhor. Aqui fica muito claro que ele tinha que estar diante de César, e por esse propósito maior, eles estavam sendo salvos. Tem que ter alguém que tenha comunicação constante com o Senhor, até porque eu acredito que aonde existe a oração de um justo, existe uma ação divina. Aonde existe pelo menos um ponto de luz, existe possibilidade de mudança. Aonde existe uma pessoa que crê, uma pessoa que luta, uma pessoa que acredita, uma pessoa que se posiciona, é possível você sair das tempestades mais terríveis e desafiadoras. Portanto, tenha um bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Temiam que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa, vamos juntos, diga isso comigo por favor, na tentativa, o que está escrito ali na sequência? De abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Tem pessoas que acreditam que pular fora do barco é a saída. Mas aqui, Paulo deixa muito claro que se eles saíssem do barco, a certeza é, vocês vão morrer. O barco, ele pode ser o casamento, a família, a empresa, e tem muitas pessoas buscando esse bote salva-vidas. Esse barco salva-vidas pode ser uma pessoa, um lugar, um empréstimo, pode ser um médico, um especialista na área que você necessita. Esse barco salva-vidas pode ser muitas coisas, e em grande maioria delas, menos Deus. Muitos fazem de muitas coisas o seu porto seguro, e não fazem daquela que é a mais importante o seu porto seguro. Aqui Paulo estava deixando claro, o caminho não é sair,
é resistir, porque vai passar. O caminho não é pular fora, é resistir, porque vai passar. O caminho não é jogar tudo para o alto, é resistir, porque em algum momento tudo isso vai cessar. Isso tem sido o erro de muitos. Fazem escolhas erradas, depois quando chega a tempestade, querem desistir e jogar tudo para o alto. Muito pelo contrário, nós temos graça. Graça para corrigir, graça para mudar, graça para alcançar salvação. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Já parou para pensar que jejum violento? 14 dias sem comer. Mas olha o que Paulo estava dizendo. É necessário que vocês voltem a fazer aquilo que é essencial. É necessário que vocês voltem a fazer aquilo que vai dar energia. É necessário que vocês voltem a fazer aquilo que um dia vocês pararam de fazer. É necessário que você volte a fazer as renúncias que você deixou de fazer a partir de agora. É necessário que você volte a acreditar. É necessário que você volte a lutar. É necessário que você volte a ouvir. É necessário que você volte a falar. É necessário que você volte a fazer aquilo que você nunca deveria ter abandonado. Por favor, coma alguma coisa agora para o seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Olha que lindo. O que Paulo estava dizendo aqui é que Deus estava no controle de absolutamente tudo. Só porque nós perdemos o controle do barco não quer dizer que o Senhor tenha perdido o controle do barco das nossas vidas. Muito pelo contrário, o que escapa de nós não escapa do Senhor. O que nós perdemos, o Senhor não perde o controle. Muito pelo contrário, ele estava anunciando: nenhum fio de cabelo sequer será perdido. Se coloquem de pé todos, por favor. A tempestade ainda estava lá. Mas olha o que Paulo teve a capacidade de fazer. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Na tempestade ele estava dando graças ao Senhor. Aqui nós vemos um homem que não perdia o estado, a natureza de adorador. Mesmo diante da tempestade, eu dou graças a Ti. Eu glorifico o Teu nome. Eu exalto o Teu nome, mesmo no meio de um momento tão turbulento, Senhor. Eu glorifico, eu exalto, eu agradeço ao Senhor. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Era um belo barco, hein? Todos chegaram à praia em creia nisso. As coisas vão melhorar de agora em diante. Até porque eu acredito que o que muitos estão vivendo é justamente esses minutos, dias, esses momentos finais de uma tempestade que foi causada pelas próprias escolhas. Mas uma vez que você se volta para o Senhor, uma vez que você vai até Ele, eu diria que esse propósito dos 52 dias, para muitos, foi um processo de limpeza e purificação sem igual. Eu vi pessoas cortando aquilo que não tinham cortado até o presente momento. Eu vi pessoas tomando decisões que procrastinaram uma vida toda. Eu vi pessoas lutando para ajustar aquilo que esteve em desajuste por muito tempo. Eu vi pessoas tendo posicionamentos que o Senhor já cobrava e esperava, não era de agora, mas nesse momento, tomaram essa decisão, fizeram essas escolhas. A tempestade está aí? Ela pode estar. Mas pular fora do barco não é uma opção. Eu me coloquei. E eu tenho a responsabilidade de dizer: eu vou sair deste lugar.
e eu vou salvar quem estiver junto comigo. Paulo, o posicionamento dele teve um impacto para salvar a vida de 276 pessoas. Será que você não tem fé para impactar, salvar pelo menos os 2, 3 da tua casa? 4, 5, não sei, dependendo do número de pessoas que moram junto? Será que na tua área de atuação, na tua empresa, você não tem o que é necessário para salvar aquelas pessoas que ali estão? Você tem o que é preciso. Zacarias 1:3 diz assim: portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é um pai que bate. Deus bate? Deus bate. Mas Ele é um pai que Ele não gosta de bater. Para quem tem como hábito meditar na palavra, você vai ver que todas as vezes que o Senhor estava corrigindo, em diversos momentos Ele dizia assim: se voltem para mim, e aí a disciplina vai passar, as consequências, ele quase que eu não vou dizer que Deus implora, mas vocês entenderam a minha colocação, ele quase que, por favor, só se voltem para mim, eu vou tirá-los desse contexto, por favor, eu peço a vocês. Óbvio que o Senhor não implora a atenção de ninguém, mas como pai, eu não posso deixar de dizer que Ele insiste. Graças a Deus por isso, senão todos nós estaríamos perdidinhos. Todos nós estaríamos, para nos usar outra colocação, sabe aquela palavra com F? Não a mais feia, tá? Estou falando da outra. Mas Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus bom, Ele insiste conosco, Ele insiste com o povo. Muitas vezes nós buscamos. Já se pegaram num contexto onde você queria ouvir algo do Senhor e você não estava ouvindo nada? Quem já vivenciou isso? Você só queria um sinal, você queria uma direção, e parece que não chegava nada, principalmente no momento de tempestade. Paulo foi o instrumento para ser aquele sinal. Paulo foi o aviso. E eu acredito que nesse dia, essa palavra está sendo a direção que você precisa. Não vai se perder absolutamente ninguém. Resista, a tempestade vai passar. Não vai se perder, nenhum fio de cabelo sequer da tua cabeça se perderá. Você pode ter sofrido prejuízos lá atrás, mas os prejuízos vão cessar a partir de agora. Creia nisso, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Não duvide, se levante e você vencerá em meio à tempestade. Se você buscava um sinal, esse é um sinal mais do que claro. Se você buscava uma palavra, você tem a palavra que você precisa. Pegue o seu propósito, por favor, com ele no seu coração, com seus olhos fechados neste momento. Existe um Paulo nesse navio? Existe um Paulo nessa embarcação? Existe um Paulo nessa casa? Existe um Paulo nessa empresa? Diga ao Senhor neste momento: existe, meu Pai. Eu sou o Paulo da minha família, eu sou o Paulo do meu trabalho, eu sou o Paulo da minha casa, eu sou esse instrumento glorioso que vai trazer livramento e salvação para todos aqueles que estiverem junto comigo. Aonde existe um Paulo, pessoas não morrem. Aonde existe um Paulo, existem mudanças. Aonde existe um Paulo, existe livramento e libertação. Aonde existe um Paulo, o impossível acontece. Então tem que existir um Paulo dentro deste ambiente, tem que existir pelo menos um Paulo nesse casamento. Talvez uma das partes vai ter um temor maior do que a outra, é o necessário, é o suficiente para trazer salvação. Então creia. Se você cogitava pular fora do barco, se você cogitava desistir, se você cogitou conceber dentro de você a possibilidade de jogar tudo para o alto, não! Paulo foi muito claro: não deixe esses homens pularem fora do barco, porque senão vocês vão morrer.
Paulo foi muito claro, ele foi enfático: não os deixe pular fora do barco, porque vocês vão morrer. Não pule fora do barco, não, muito pelo contrário. Diga isso a Deus, seja sincero: meu Pai, eu tenho ciência que fui eu que me coloquei nesse contexto, mas eu preciso de ajuda, porque eu quero sair dele. Eu preciso de uma porção de graça maior, eu preciso de um favor maior, eu preciso de poder e autoridade, eu preciso daquilo que o Senhor tem a oferecer. Assim como nós acabamos de ler no livro de Zacarias: se voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Ele quer isso. Ele quer pessoas com o coração entregue a Ele. Ele quer pessoas com o coração aberto para Ele. Ele quer pessoas que dependam dEle. Ele busca pessoas que queiram estar junto com Ele, fazendo a vontade dEle. Creia nisso. Creia que Ele é um Deus de misericórdia. Creia que você não vai sofrer mais nenhum tipo de prejuízo. Você pode ter perdido muitas coisas do teu barco, mas os prejuízos vão cessar agora. As perdas, elas vão se encerrar agora. As perdas que te acompanharam, você pode ter deixado um rastro de perdas, mas a partir de agora isso vai cessar. Creia no teu coração. Palavras como essa, ela vem carregada de esperança e de poder. Ela vem carregada dizendo: tenha bom ânimo. Assim como aqueles homens ouviram: tenham bom ânimo, um anjo foi enviado, vocês não vão se perder, vocês não vão morrer. Tenham bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não duvide no teu coração. Creia que Deus vai se revelar. Creia que o poder dele grandioso vai se manifestar. Creia que o final dessa história será glorioso. Creia nisso. Não duvide no teu coração. Não, muito pelo contrário. Diga isso a Deus: meu Pai, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de uma restauração no meu casamento. Eu preciso de uma restauração, meu Pai, na minha vida familiar. Eu preciso de uma restauração na minha vida sentimental. Eu sei, meu Pai, que se eu tenho que me queixar, eu tenho que me queixar das minhas próprias escolhas. Eu preciso de uma mudança, Senhor. Eu preciso de uma mudança. Senhor, eu preciso de uma transformação completa. Eu preciso do Senhor, eu preciso. Peça a Ele. Se tem te faltado força, fale: meu Pai, me dê forças, me ajude a me fortalecer. Se tem te faltado ânimo, fale: meu Pai, eu preciso de ânimo. Senhor, me ajude, eu quero ser renovado. Seja renovado neste momento. Seja renovado neste momento. Seja tomado pela presença do Senhor. Ele toma a sua vida e Ele te levanta. Você que tinha perdido as esperanças, tenha as suas esperanças renovadas. Creia nisso. Creia nisso. Você não precisa dizer isso para mim. Eu não preciso enfatizar isso para você. Ninguém precisa nos dizer que se nós pudéssemos ter feito escolhas diferentes, nós teríamos feito. Sem dúvida alguma. Nós teríamos escolhido caminhos diferentes, mas não fizemos. E a luta está aí. Olhe para mim, por favor. Você derramou o leite? Não chore pelo leite derramado. Já existe a dificuldade do desafio. Se você vive a sua vida se pesando, aumentando o fardo sobre si, por conta do leite derramado, você só está piorando as coisas. Somente em Cristo nós temos a possibilidade, somente nele, de pisar na bola, de errar, de vacilar, de nos precipitarmos. Mas uma vez que nós abandonamos tudo aquilo que nós fizemos e mudamos a nossa rota, querido, nem o diabo pode nos acusar. Somente em Deus, em Cristo,
nós literalmente zeramos. Não coloque um peso maior sobre si. E eu falo com muito amor. Não coloque um peso maior. Já fez. Aumentar o peso, diminuir o peso, falar, pesar, ficar relembrando daquilo. Já tem uma tempestade aí. Não foque naquilo que você não escolheu lá atrás. Foque nas suas escolhas de agora. É daqui para frente. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. É daqui para frente. É daqui para frente. Senhor, tá feito, já me lambuzei. Mas eu estou me levantando para limpar, para corrigir, para melhorar. Neemias, quando ele se levantou, era um desejo, era um projeto muito ambicioso, muito grande. Sem dúvida alguma, quando ele se levantou a princípio sozinho, aos olhos humanos, é muito difícil acreditar que coisas grandiosas poderiam acontecer. Mas aí que está. Deus, Ele nunca vai cobrar de você aquilo que você não tem a oferecer. Muitas vezes você vai começar sozinho, para depois terminar recebendo o apoio de companhias. Deus só precisa que alguém comece. Deus só precisa de alguém que se disponha em dizer: eu quero lutar por esse barco, eu quero salvar esse barco. Deus só precisa de alguém para dizer: eu estou assumindo a responsabilidade, eu não vou deixar. Eu posso ter contribuído e muito para as tragédias e desgraças que acontecem agora, mas eu estou mudando, eu estou escolhendo completamente diferente. Eu escolho dar ouvidos às vozes do Senhor. Eu vou me apegar a isso. Lute, não se entregue. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de misericórdia. Nação de Israel, meu Deus do céu, quantas vezes não pisaram na bola? Mas quando eles vinham com sinceridade, humildade, quando se humilhavam diante do Senhor, o Senhor se manifestava de uma forma incrível. Um Deus incrível era revelado. 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, abandonar os seus maus caminhos. Olha que lindo. O que esse texto nos diz é o seguinte: não existe nada perdido. Mudanças podem acontecer. Elas vão acontecer. É o título da mensagem de hoje. Agora as coisas vão melhorar. Agora as coisas vão melhorar. Diga isso várias vezes: agora as coisas vão melhorar. Diga de novo: agora as coisas vão melhorar. Agora as coisas vão melhorar. Agora as coisas vão melhorar no meu casamento. Agora as coisas vão melhorar na minha saúde. Agora as coisas vão melhorar no meu financeiro. Agora as coisas vão melhorar em todas as áreas da minha vida. Eu oro, Senhor, juntamente com a tua igreja. Eu declaro: tudo aquilo que está em ruínas hoje vai ser restaurado. Tudo aquilo que está por cauda hoje vai ser colocado por cabeça. Aonde ela perdeu, aonde ela chorou, eu declaro: ela vai ganhar a partir de agora. Aonde ela foi envergonhada, aonde ela foi humilhada, aonde ela sofreu várias e várias decepções, ela vai viver numa grande reviravolta. É tempo de restauração, é tempo de mudanças, é tempo de uma transformação sem igual. Eu creio que o impossível vai acontecer. Eu creio em grandes viradas. Eu creio, Senhor, é tempo de restauração. É tempo de restauração, assim como foi
nos 52 dias no tempo de Neemias, será nos nossos 52 dias, vai ser nesse tempo, vai ser agora. Eu peço, Senhor, intervém em favor do teu povo, intervém em favor da tua igreja, intervém em favor de cada uma das pessoas que aqui estão e na vida de cada uma das pessoas que nos acompanham por essa transmissão. Age em favor delas. Eu sei que o Senhor é Deus do impossível, eu sei que o Senhor é Deus do sobrenatural, eu sei que o Senhor é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor faz acontecer aquilo que não vinha acontecendo. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de abundância, o Senhor é Deus que faz além, o Senhor faz além, o Senhor é Deus de grandes vitórias. Por isso nós cremos, Senhor, as coisas vão melhorar. Senhor, eu imploro a Ti, eu peço, age em favor do Teu povo, age em favor da igreja. As coisas vão melhorar, eu creio. Agora as coisas vão melhorar. Meu Pai, eu creio de todo o meu coração, as coisas vão melhorar. A partir de agora as coisas vão melhorar. A partir de agora o cenário da vida dela vai melhorar. A partir de agora o que não estava caminhando vai caminhar. Eu declaro pela fé, a partir de agora tudo dará certo, já deu certo. Eu creio em grandes reviravoltas, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e o seu projeto, por favor. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu peço que o Senhor age em favor deles, que o Senhor manifeste a sua glória por intermédio da vida deles. Eu creio em salvação, eu creio em livramento, eu creio em grandes transformações. Eu creio, meu Pai, que não existe nada perdido. Eu creio, meu Pai, nesse tempo de restauração maior. Eu declaro favor, poder. Eu declaro os próximos 11 dias serão disparados nos melhores dias da sua história de vida. Eu declaro os próximos 11 dias serão dias de definições, dias de alegrias, dias de grande crescimento, dias de milagres. Os próximos 11 dias serão incomparáveis na sua vida. Eu creio, até aquilo que tinha tudo para dar errado vai dar certo. Até aquilo que tinha tudo para não acontecer, vai acontecer. E você terminará este mês de agosto podendo dizer: esse foi disparado o melhor mês da minha história de vida, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, e diga isso mais uma vez: as coisas vão melhorar. A partir de agora tudo vai melhorar para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.